Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá então, iniciar mais um ciclo de bate-papos que eu programei para conversar com vocês, meus seguidores no Instagram, pessoas que estão assistindo. Esse vídeo vai ser também compartilhado. Espero que para o máximo de pessoas que a gente consiga, vai ser um bate-papo bem legal. Hoje com o Dr. Fábio Letti, médico geriatra. Vamos conversar sobre idosos, né, e muitas dúvidas que temos, né? Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Que bom, Ana, tá aí presente. Nicolas, Renata, Julie. Isso aí, vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou falando então do Fábio. O Fábio é um médico conceituadíssimo e muito querido, de família tradicional aqui de Farroupilha. E a gente vai falar sobre idosos que fazem parte do grupo de risco do coronavírus, a importância de permanecerem em casa, de que forma podemos protegê-los, né, os nossos idosos, e o que eles devem saber também para se prevenir. Deixa eu chamar aqui o Fábio. Vamos ver. Aqui. Ontem conversamos com o Caetano Oliveira, médico psiquiatra. Quem quiser ver, tá no meu feed também. A entrevista com ele foi um bate-papo bem legal, um bate-papo leve e bacana. Oi, Fábio. Oi, Marita. Tudo bem? Boa noite. Certo? Tudo Boa certo. noite. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por aceitar meu convite. É bem importante nesse momento que a gente possa passar conteúdo de informação para as pessoas, conteúdo de qualidade, desculpa, para as pessoas. E eu tenho certeza que, contando contigo, a gente tá bem né? Teremos ótimas informações, né? Perfeito, Marina. O prazer é meu e o prazer é poder orientar os teus seguidores, tá? Que bom. E a gente vai ter um bate-papo mesmo sobre esse vírus que está se alastrando e realmente é uma situação bastante delicada e complicada nesse momento, né? Uhum. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre o teu currículo, Fábio. O Fábio é graduado em Medicina pela UX, tem residência em Geriatria no Ospedale Sacro Cuore, em Verona, na Itália. Graduado em Gestão da Administração na IBGC, ex-conselheiro administrativo da Unimed por 8 anos e atual coordenador do pronto atendimento da Unimed de Farroupilha. Então, tá. Então, vamos iniciar algumas perguntinhas. Vai ser um bate-papo bem informal, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver dúvidas, fiquem bem à vontade. A gente vai conversando. Tem muitas informações que já estão esclarecidas, que já estão batidas. A gente ouve tanto falar, né? Tanto falar o tempo inteiro. Mas algumas coisas acho que é bem importante a gente dar uma reforçada, né? Perfeito. Então, vamos lá, então. Me diz uma coisa, Fábio, a questão dos idosos, né? Se fala a partir de 60 anos, agora veio essa questão também dos idosos de 80 anos, né? Então, qual que seria a diferença em relação ao coronavírus? Em relação ao coronavírus, as pessoas a partir dos 60 anos, elas são pessoas de risco, né? Porque o que acontece, Marina? Com o passar do tempo, com a idade, nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele mostra alterações, né? E com a idade, normalmente, as pessoas têm um sistema imunológico mais delicado, menos eficiente. Então, o vírus se aproveita nesse sentido em dar alguma situação até agressiva, né? Ele direciona para essas pessoas como também não só para o idoso, mas para o diabético, para o hipertenso, para o cardiopata. São pessoas que têm um sistema imunológico diferente, né? Com alterações, e aí é uma situação mais complicada. Uhum, então, por isso que eles acabam ficando mais suscetíveis ao vírus. Perfeito, por isso que a gente pede o isolamento dessas pessoas, né? Pessoas, por exemplo, que estão trabalhando com 60 anos, eu sugiro que tenha uma opção em não trabalhar, em ficar em casa, a domicílio, isolado, para que possa se proteger dessa situação. Porque esse vírus, a gente nota e vem observando ele, eu já venho observando ele há um bom tempo. Tá? No mínimo, em torno de 1 mês e meio, e me preocupou quando ele ele sai da China e vai para outros países. Aí ele começa a se alastrar realmente e começa a contagiar muitas pessoas, né? Uhum. Então, o que nós podemos fazer neste momento que a gente está aprendendo
não com os erros da Europa, porque, na verdade, eles não tiveram tempo em fazer isso. A gente está aprendendo com a Europa, com a situação complicada que existe lá, em nós nos isolarmos antes. Eles não conseguiram fazer isso, porque eles não entenderam exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Eles Uhum, pensavam que era uma gripe parecida com o H1N1, que é da influenza, né? E começaram a uhum, tratar pessoas dessa forma. E aí viu-se que não era realmente um vírus igual à influenza, era um vírus muito mais potente, mais agressivo e contagioso. uhum. E tu achas assim que, em geral, por eles terem a saúde mais frágil, né? Eles já devem adotar o uso de máscara no dia a dia, não é recomendado, é só as pessoas que estão infectadas. Pois é, isso é uma boa pergunta, né? Os infectologistas, pela padronização, eles dizem que a máscara deve ser usada quando nós temos algum resfriado, né? Uhum, Ou temos alguma alteração do nosso sistema imunológico por diversas situações, um cardiopata, um diabético, né? Ou algum problema respiratório pulmonar. Marina, vou dar o meu conselho pessoal. Eu acho que sim, todos devem usar máscara se saírem de casa, né? uhum, Devem usar, porque, queira ou não, está se protegendo. uhum, Tem essa proteção. Porque nós sabemos que este vírus, algumas coisas nós sabemos, mas não todas. Ainda faltam muitas coisas para a gente saber dos detalhes dele. Por isso, dessa proteção do isolamento, né? uhum, Que é uma das condutas que foram tomadas por nós termos aprendido aquilo que nós estamos olhando para o outro lado do mundo, né? uhum, Então, o que eu sugiro? Usem máscara sim, luvas é importante, porque a gente sabe que é um vírus extremamente contagioso. Ele, na superfície, ele pode durar de 72 horas, mas ele pode durar até 9 dias. Existem alguns estudos mostrando 9 dias. Então, é um vírus altamente agressivo. Então, como a gente pode proteger isso? Usando álcool gel a 70% nas superfícies. Mata uhum. o vírus, né? E nós, a nossa proteção é máscara e luvas. A gente não está ainda usando isso e nem em alguns lugares onde a gente corre risco. Uhum. Doutor Fábio, em relação à parte emocional, né? Ontem a gente conversou com o Dr. Caetano Oliveira, que é psiquiatra, e assim, a orientação geral para os idosos é que não saiam, né? Ninguém não sai de casa, mas os idosos, especialmente como são grupo de risco, é mais, o conselho é mais forte ainda, né? Ontem, falando com o Dr. Caetano, ele comentou sobre a questão do espectro emocional, né? Que ele indica que saiam, é bom para a saúde, dar uma voltinha, nem que seja assim, ó, no pátio de casa, né? Ou tipo às 5 da manhã, ele comentou, né? Dar uma voltinha ali, sabe? Em relação aos teus conselhos, assim, o que tu poderia dizer nessa parte de convivência com pessoas, de sair um pouquinho de casa, porque tem muita gente preocupada com os idosos nesse sentido, né? Eles ficarem totalmente isolados, tem muitos depressivos, enfim. O que tu poderia aconselhar neste momento? Marina, eu sou o mais adepto e sempre fui o mais adepto e sempre digo para eles, e quem é meu paciente sabe disso, saia de casa sempre, vai fazer a tua caminhada, vai pegar um pouco de sol, vai conversar com as pessoas que tu gosta, vai tomar teu café na cafeteria se tu acha que isso é legal, mas neste momento nada disso pode ser feito, porque nós estamos numa pandemia ou numa epidemia, enfim. Então a pandemia, eu sei que é um pouco pesada essa palavra, mas é igual à guerra. Então, na guerra, a gente tem muitas limitações e a gente tem Uhum, que cumprir essas limitações, senão pode dar problema. E eu acho pior que uma guerra de armas. A guerra viral, que é o que está acontecendo, nós não sabemos exatamente o que esse vírus quer da gente, a gente não sabe exatamente onde ele está, nós não temos medicações, nós não temos vacina para ele, entendeu? Então, uhum, neste momento, vai dizer, fiquem isolados em casa, não saiam. uhum, Sol, pegue na janela, menos contato possível com pessoas. Seja netos, nem se fala. Filhos não vão visitar seus pais. Infelizmente, eu tenho que dizer isso neste momento. Ah, mas eu vou. Bom, então se tu vai protegido. Use máscara, luvas, tira teu sapato na entrada da casa dos teus pais e, de preferência, escolher
um filho, não todos irem várias vezes, ou todos, um dia um, outro dia outro filho. Tem que escolher o mesmo sempre. E se estiver gripado, não pode visitar. Uhum. E, por exemplo, assim, se a pessoa ficou em isolamento, né? Digamos, alguém da família de um filho ficou em isolamento por 7 dias, né? Esse período que se fala de quarentena. Aí, então, sim, poderia, digamos assim, o idoso tem 5 filhos, ele escolhe um filho que geralmente vai visitar, vai fazer as compras, vai fazer a farmácia, enfim. Essa seria a indicação. Perfeito. Essa seria Uhum, a melhor indicação. Ter o uhum, mesmo filho para fazer essas compras, ir à farmácia e entregar a eles, né? uhum, Agora, voltando, esse isolamento não pode causar uma tristeza, uma angústia, uma depressão? Claro que pode, não tenho dúvida disso. Aí, talvez tenha que fazer uso de medicações. Alguns já tomam, e quem não toma, talvez neste momento, Marina, eu não sou contra fazer uso de medicação para isso, para ansiedade, para angústia, porque, enfim, nós temos o período maior de isolamento e eu não tenho perspectiva que semana que vem nós vamos terminar esse isolamento. uhum, Entende? Pelos dados que eu vejo, pelo gráfico que me mostra todo diariamente do Brasil, eu acredito que isso vai levar meses, uhum, certo? certo. Então, nós Uhum, vamos ter que estar preparado para isso. E daqui a uhum, pouco, mais adiante, a gente não vai estar preocupado com o boleto ou com aquilo que nós temos que resolver ou coisas. Nós vamos estar preocupados com a nossa alimentação do dia a dia, o que nós temos que comer e pela nossa sobrevivência. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Isso é uma panepidemia. Então, é um risco altíssimo, é um risco de guerra. Então, se as pessoas não seguirem e não fizerem o que tem que ser feito, a gente corre exatamente o mesmo risco que a Itália, que a Espanha e que o próprio Estados Unidos está acontecendo agora nesses últimos dias. uhum. Então, assim, de que forma que tu achas que a gente poderia cuidar da imunidade deles? Tem muitas pessoas que eu vejo que estão comprando ahn, própolis, e eu não sei se isso é indicado, esse tipo de... ou suplemento, enfim. Nada disso vai fazer mal. Os suplementos, o própolis, a vitamina C me questionam muito, mas na verdade isso já deveria ter sido feito uso há anos de Uhum, vitamina C tomando para te manter um sistema imunológico melhor. Tanto atendimento, eu tô lá. Se começar agora, é difícil que tenha uma ação de boa resposta, entendesse? uhum, eu sei que Então, demora. esse tipo. É. Agora, é claro, mal não vai fazer. Doutor, posso tomar chá? Eu disse, pode, tome bastante chá. É um vírus que não gosta do calor. Até então era o vírus que não gostava do calor, mas me chama a atenção que lá no norte, hoje no Brasil, norte e nordeste, nós estamos tendo casos. Então, É. opa, será que realmente ele não gosta do calor ou ele é um vírus extremamente resistente também a isso? Então já começa a mudar alguns conceitos desse vírus, né? Uhum. Então, E, claro, boa hidratação é fundamental, bastante líquido, água, chás, né? Isso é fundamental. Uma boa uhum, alimentação, repouso e o menos contato possível com pessoas, porque esse vírus ele gosta de comunidade, ele gosta de muitas pessoas reunidas, ele não gosta de isolamento. uhum. Então, E, se isolem. por favor, né? Eu estou Tá, aqui isolado. Não sei agora, mas por enquanto estou isolado e talvez continue isolado aqui. eu acho que sim, né? Eu acho que É, teremos que seguir assim. E, doutor Fábio, se alguém precisar, não sei como é que tu tá fazendo teu trabalho, se tu continuas trabalhando, se alguém precisar das tuas consultas, enfim, medicamentos, essas coisas, como é que faz, tá? Pode te procurar, continua trabalhando? exatamente. Não, na verdade, como coordenador da Unimed, do pronto atendimento da Unimed Nordeste, eu estou mais na parte administrativa do pronto atendimento, eu estou lá mais tempo agora, porque realmente Uhum, precisa. A gente está no momento de urgência mesmo, né? uhum, Onde a gente fez um isolamento lá no pronto atendimento, Marina, onde vai ter uma área onde as pessoas sempre foram atendidas, mas uma parte que vai ser uma entrada específica para todas as pessoas que têm possibilidade de ter coronavírus ou estão gripadas. A gente não vai misturar as pessoas, entendeu? Para não uhum. ter uma contaminação, né? Então, Ótimo. isso também, exatamente, estou bastante tempo por eu estar lá.
no meu consultório, a partir de hoje, eu não estou mais atendendo, né? Então, todas as clínicas praticamente estão fechadas em Farroupilha, Caxias. São poucas as pessoas que estão atendendo, até pelo risco de contaminação, tanto para nós como para o paciente, né? Porque o médico também pode infectar o paciente, entendeu? E isso é igual. Então, eu estou fazendo um horário de urgência na minha clínica, à tarde, das 13h30 às 16 horas, para a questão de medicações, de receitas que as pessoas precisam continuar fazendo uso, né? Mas aí Então, eu deixo uma secretária lá com máscara, com luvas, com álcool gel toda preparada e entra uma vez só por pessoa. ótimo. Então, se a pessoa, por exemplo, digamos que o idoso sinta que ele precisa de um auxílio médico, né? O que tu indicas? Eu vejo que tem vários profissionais se mobilizando, vários médicos, né? Achei bem legal essa ação nas redes sociais, falando que se precisar pode atender presencialmente ou online, de forma online. Enfim. Perfeito. Então, assim, ó, se o idoso precisar, a gente vai tentar resolver o caso dele por online com um filho ou com ele mesmo me ligando, certo? Se não existe, e é o que está acontecendo, já estou resolvendo isso já há uma semana com eles, apesar da minha clínica ter estado aberta até na sexta-feira, mas há uma semana estou tentando resolver várias situações pelo telefone e consigo a receita na minha clínica se for o caso, se for necessário, né? Porque eu quero que eles fiquem em casa, a domicílio, não quero que ninguém saia de casa. Se eu puder tratá-los a domicílio, melhor. Se são situações um pouco mais delicadas ou de urgência, não tem saída, tem que ir para o pronto atendimento. Né? Apesar que hoje o pronto atendimento ele está bem mais tranquilo, que as pessoas estão realmente indo em situações de urgência. E quantas vacinas? Qual é a orientação? As pessoas vão no posto, eu vi que eles estão fazendo tipo drive-thru, né? As pessoas ficam no carro. Eu acho que o drive-thru é ótimo, porque, na verdade, evita aglomeração ou aglomerações de pessoas, evita o contágio do vírus, porque é ali que ele gosta, ali que ele está no meio de pessoas, ele gosta disso. Então, se está no teu carro, vai lá, faz a aplicação no carro, ótimo, vai embora, vai para casa, né? Então, o contato com pessoas foi o menos possível, né? Então, sugiro sim que as pessoas façam a vacina da influenza, que é do H1N1, até porque isso a gente descarta hipótese de diagnóstico, apenas por isso, né? Então, assim, se a pessoa fez a vacina da influenza, a gente tem certeza, se chegar muito gripada, com falta de ar, ou com alguns outros sintomas, que não é da influenza, e sim poderá ser coronavírus. Recebi aqui uma pergunta que diz: a sarcopenia está associada ao agravamento das patologias e resposta do organismo nas recuperações. Recomenda algum tipo de suplemento para ajudar na imunidade ou para ajudar a minimizar a perda muscular? Perfeito. Marina, sarcopenia é uma diminuição da massa muscular ou atrofia muscular. Com o tempo, com a idade, a gente vai tendo essa perda de massa magra, que é a massa muscular, certo? Então, eu uso muito isso para os meus pacientes. Existem complementos para a sarcopenia, tá? Que são algumas vitaminas específicas, proteína em torno de 14 a 17 gramas e algumas vitaminas e sais minerais. Ok, pode usar, mas isso não tem proteção, relação nenhuma com este vírus, tá bom? Recebemos aqui algumas outras perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Nossa, tem bastante gente aqui. Vamos ver se eu acho. A Ana Paula perguntou se esse isolamento... Peraí, que agora sumiu aqui a pergunta. Esse espaço que está sendo feito para isolar as pessoas dentro do PA de Farroupilha? Isso. A gente está chamando... exatamente, esse espaço que está sendo feito vai ficar pronto quarta-feira, tá? É exatamente para o coronavírus, é em Farroupilha, no pronto atendimento de Farroupilha, no pronto atendimento de Bento e de Caxias também, certo? Em Caxias foi montado um hospital campanha, né?
Uhum. Onde esse hospital ele só vai atender a coronavírus que fica no pátio do hospital da Unimed. Então, voltando à Farroupilha, esse espaço exatamente é ali. No pronto atendimento vai estar lá bem grande uma porta de entrada normal dos pacientes que têm patologias que sempre tiveram normais, que vão ser atendidos, mas quem tem gripe e coronavírus já vai ter uma outra entrada no mesmo pronto atendimento, vai estar bem grande, então visualiza fácil, aonde tem médicos específicos com roupas e específicas, e vai ter secretárias lá com roupas específicas para prevenção do contágio do coronavírus, enfim, ou suspeitas, ou qualquer gripe, qualquer problema respiratório, a gente vai indicar para aquele lugar. Uhum. Eu soube que no Hospital de Barbosa também está sendo feito esse espaço, esse isolamento, bem legal. Ismael Farinon pergunta se a pessoa que se cura do Covid-19 pode sair do isolamento depois. Ismael, tudo bem? Na verdade, sim, ó, é uma boa pergunta e a gente está avaliando ainda esse tipo de situação, tá? Por exemplo, o que está acontecendo? Alguns estudos já mostram que aconteceu isso na Itália e na Espanha, de lá que a gente tem que ir pegando nossos dados e da China também, claro, né? Então, pessoas que tiveram coronavírus melhoraram, tiveram sintomas, fizeram tratamento, ficaram bem e teve uma nova recaída de coronavírus. Então, ele pode voltar de novo e ter sintomas. Então, é isso que a gente está reavaliando também, então, para tu ver que é um vírus agressivo. Bea Varaschini, doutor, minha avó tem 92 anos e está com uma ferida de varicose. Ela estava indo fazer curativos no PA, desde então não foi mais. Isso não vai agravar a ferida? Olha, é Bea? É Bea o nome dela? Bea, Bea, é o seguinte, seu tua avó. Ela mora na Janssen, acho que agora Ótimo, por isso ela perfeito. deve estar em isolamento. Ela deve estar isolada lá na Janssen. Primeiro, pode ir no pronto atendimento. Mas, de qualquer forma, se a ferida está bem controlada, bem cuidada, eu peço que ela não vá ao pronto atendimento. Porque neste momento está muito tranquilo, mas a partir de agora vai ser um meio de contágio lá também, porque vai ter pessoas que talvez vão ter esse vírus, entendeu? Então, tudo que a gente puder evitar de ir ao pronto atendimento e fazer isso a domicílio, em casa, melhor. Se essa ferida está muito grande, com muita secreção, que precisa de fazer uso de antibiótico via oral, ok? Talvez tenha que obrigatoriamente ir ao pronto atendimento fazer. Agora, se dá para fazer os curativos em casa, fazer esse controle, esses cuidados a domicílio, com uma boa higiene, talvez a própria Unimed forneça esse material a ela e dê todas as orientações necessárias que não tenho dúvida que as enfermeiras fazem isso. Nós temos enfermeiras especializadas em curativos, ela vai ter um bom resultado em casa. Fique em casa, não venha ao pronto atendimento. A Elusa Calera pergunta qual a diferença de sintomas de uma gripe para o corona? Tá. Os sintomas são muito parecidos, né? Uma gripe, tu pode ter coriza, tu pode ter um pouquinho de mal-estar, talvez calafrios. Agora, o corona, ele dá mialgia, ele dá dores musculares, dá cefaleia, dá coriza, dá tosse, uma tosse seca e em quadros mais graves até dispneia, muita falta de ar. Né? Então, esses são os sintomas do coronavírus, além de febre alta. Né? Então, se a pessoa tiver falta de ar ou tosse persistente, coriza com muita secreção e febre alta, procure logo o pronto atendimento. Se for sintomas leves, ou de dor de cabeça, eu tenho todo ano. Todo mundo, a grande maioria das pessoas tem sintomas de resfriado todo ano. É só mudar a temperatura que acontece isso. Fique em casa e trate-se em casa e observe. Se os sintomas piorarem, vá ao pronto atendimento. Dr. Fábio, também em relação à Farroupilha, aqui tem o Wagner Canali que perguntou se existe uma expectativa de grande contágio na cidade. Eu queria, além dessa pergunta, complementar com a questão de como está a atual situação no momento de Farroupilha. Marina, difícil responder isso, porque como ele é um vírus extremamente contagioso, nós temos um caso positivado, né? Em Farroupilha parece que agora tem 2, eu estou em dúvida nesse segundo caso, tá? Mas o que eu sei, nós temos um caso, está sendo tratado, está sendo bem controlado, está tudo tranquilo dentro do possível, né? Uhum. Mas agora, eu acho que esse vírus, ele já
ele já andou por aí e já contaminou muita gente. Eu acredito que a partir dessa semana, semana que vem, nós vamos ter muitos casos. Eu não quero ser negativo, mas eu sou realista, né? Uhum. Então, é uma situação bastante delicada. Mais duas perguntinhas aqui. Aline Bariviera. E se os contágios não aumentarem da maneira esperada, o vírus vai permanecer na comunidade? Até quando vai o isolamento social? Tem uma perspectiva positiva? Nossa, pergunta. Eu É difícil gostaria. saber. Não, eu acho que assim, eu sou muito claro, eu sou muito objetivo, muito tranquilo naquilo que eu penso e pelos dados científicos, claro, que a gente segue, né? Na minha opinião, eu não vejo boas perspectivas, Marina. Eu acho que, na minha opinião, infelizmente, eu torço que eu esteja errado, mas eu não tenho boas perspectivas. Agora, tudo pode acontecer. Uhum. Vamos que surja uma medicação que resolva o problema. Ótimo, nossa, que bacana. A vacina vai demorar. Se a gente vai descobrir essa vacina hoje, vai levar 3, 4 meses para chegar aqui, entendeu? Então já fica mais complicado. Talvez uma medicação seria o fundamental. Mas como nada disso está provado e comprovado, não tem boas perspectivas. Se esse vírus vai desaparecer, rezo a Deus que sim, quem sabe a força humana na parte positiva das orações de todos unidos, quem sabe a gente consiga. Mas nesse momento é muito preocupante. Sim, se a gente ficar de olho nas notícias também, né? Acompanhar o noticiário, a gente vê, né, que assim, a previsão dos próximos dias serão de tempos difíceis, né? Mas É, tem lados positivos também, notícias positivas, que inclusive eu estava vendo hoje que o Brasil se afastou um pouco, né? Em relação aos outros países na curva, né? Então, é um dado interessante, mas também é claro, a gente não pode afrouxar, né, agora, né? Vamos não, seguir não. com Eu acho essa, que isolamento. perfeito, isso aí, Marina. Eu acho que essa questão do isolamento, neste momento, é fundamental. Que os outros países da Europa, Itália, Espanha, França, não conseguiram fazer. Como eu falei antes, eles não tiveram esse tempo, porque foi um momento difícil de ir lá. Então, eles continuavam se abraçando, se beijando, todo mundo indo em festas, né? Então, a contaminação foi absurda, Uhum, né? E nós estamos isolados, nós estamos tentando não contaminar um ao outro. Então, é é. isso que é essa o nosso diferencial nesse momento. Mas se nós olharmos os gráficos, nós tínhamos 1.600 casos, nós já estamos com quase 2.000 hoje, né? Uhum, Tínhamos 24 mortos, agora estamos em torno de 35 no Brasil, né? uhum, Então, veja, vem aumentando dia após dia. uhum. Eu fico muito preocupado. Eu acho que é uma situação muito complicada mesmo. Temos mais uma pergunta aqui da Maria Fole. Quais os cuidados após fazer a vacina do H1N1? Perfeito. Então, tudo bem, Maria? Eu sugiro o seguinte, que todos primeiro façam a vacina do H1N1, tá? Eu acho que é fundamental para a gente ter aquela a diferenciação. A gente ter aquela a diferenciação do diagnóstico, como eu já tinha dito antes, né? Temos que ter alguns cuidados, porque toda vacina, ela mexe um pouco com o sistema imunológico, não adianta o nosso sistema de defesa, certo? Então, assim, os cuidados é descanso, agora aproveite que está todo mundo em isolamento, boa alimentação, bastante líquido e tomar as vitaminas. Eu sei que a Maria toma vitaminas há muito tempo, então ela tem uma boa concentração de vitaminas a nível sanguíneo. Isso é perfeito, isso é fundamental para um bom sistema de defesa. Legal, a gente tem aqui bastante elogios, também bastante comentários e né, elogiando o Dr. Fábio. Como eu falei antes, o Fábio tem várias pessoas também aqui da região, também que tem gente de fora, né? Então, quem não conhece o Dr. Fábio é um médico conceituadíssimo aqui na região, família muito Sabe, querida, Maria? tradicional da cidade, gosto muito de todos. E novamente um prazer estar falando contigo, esclarecendo as suas dúvidas das pessoas, minha, enfim, né? De bastante gente que possa assistir depois, posteriormente, este vídeo.
A gente vai ter também outras conversas que eu vou divulgar na sequência. Temos quarta-feira com o pneumologista Dr. Ronaldo Barbieri também. Vamos falar com a infectologista Viviane Buffon. Então, vamos ver se temos mais perguntas. Vamos ver. Não, vamos falar mais uma aqui. Eu acho que depois tá ótimo já, né? Já deu quase meia hora de conversa. Vou te deixar curtir o descanso da tua casa. Vou na última aqui, ó. Passa tão rápido, eu queria ao menos ficar conversando contigo mais uma hora, no mínimo, né? Que amado. Poder colocar, enfim, as dúvidas e tentar fazer com que as pessoas possam ter uma boa orientação em relação a esse vírus. Mas é um prazer estar aqui contigo, é um prazer aos teus seguidores também, e eu me coloco à disposição de todos se tiverem alguma dúvida, né, Marina? Tu sabe que eu tenho muito carinho por ti e pela tua família também. Obrigada, igualmente. Vamos só na pergunta aqui do Paulinho, base 1. O seu ex-professor queria saber o que ele acha de correr na rua para quem não for acima dos 60. Para quem não for acima de 60, grande Paulinho, um grande abraço, tenho muito carinho pelo Paulinho. Olha só, antes ele está perguntando de 60 anos eu poderia dizer, faço uma caminhada, talvez, não com muitas pessoas, ou de preferência sozinho, pegar um pouco de sol e voltar logo para casa. Abaixo de 60 anos, acho que exercício físico, a princípio, está tudo certo na rua, né? As academias estão todas fechadas por várias situações e considerações que a gente sabe. Eu peço sempre que não fique muito tempo na rua, sabe? Eu acho que assim, se tu corria 1h30, que tu corra meia hora, certo? Diminua o tempo na rua, porque a gente falta alguns estudos ainda científicos desse vírus. Quanto tempo ele está no ar, a gente sabe alguma coisa nesse sentido, mas faltam alguns dados mais específicos, né? Então, tem um certo cuidado. Então tá, ótimos esclarecimentos. Muito obrigada, Fábio, Dr. Fábio Lete, geriatra. É um momento frágil, né, para todos nós. Acho que a gente eu torço para que a gente possa ouvir mais a nossa coragem do que o nosso medo. É um momento de nos abraçarmos de longe, né, de nos unirmos de forma virtual, de poder seguir com esclarecimento de dúvidas, com informação confiável, de qualidade, com bons profissionais. Eu te agradeço pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, teu carisma, teu carinho em estar aqui conosco. E muito obrigada. Marina, quem tem que agradecer sou eu por ter essa possibilidade de dar uma orientação melhor às pessoas, que elas possam ter uma qualidade futura melhor, escapando dessa situação difícil que vai ser esse momento. Nós estamos iniciando esse momento e eu peço a todos que levem muito a sério. Eu tenho um amigo chamado Emerson, que ele deve estar nos acompanhando. Eles levem a sério o que as pessoas que entendem dizem. Então, assim, nós temos que levar a sério. Não tem justificativa de determinadas situações. Às vezes, nem mesmo nós sabemos algumas situações que acontecem, mas seguindo algumas condutas, com certeza a gente vai ter uma prevenção e o risco de não adquirir esse vírus. Obrigado pelo convite e eu me coloco aí à disposição tua também, Marina, de todos os teus ouvintes. Então tá bom. Os seguidores, né? Muito obrigada, então, doutor Fábio. Uma boa noite para ti e para tua família. Obrigada a todas as pessoas que passaram por aqui e que vão assistir também esse nosso bate-papo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.